Olá, meu nome é Zigrid Pontes, eu trabalho com desenvolvimento e imagem pessoal há mais de 10 anos e eu recebi um convite para falar a respeito de autoimagem, autoestima nos processos de transição de imagem, como capilar, por exemplo. Por que é tão importante nós termos uma autoimagem positiva, principalmente nesses processos? Lógico que uma autoestima e uma autoimagem positiva, ela é muito importante para qualquer processo, para o nosso desenvolvimento e evolução na vida. Mas nesses processos que levam em consideração a nossa imagem, o nosso reflexo no espelho, se a gente não tem muito certo, muito definido essa visão positiva de nós mesmos, a gente acaba tendo muita dificuldade de autoaceitação nesse processo. Quando você tem uma autoimagem positiva, você consegue se ver enquanto um filme, não apenas uma fotografia. Geralmente mulher tem mais esses probleminhas de imagem devido nós termos mais possibilidades de mudança. O que eu quero dizer com isso? Um dia uma mulher pode estar com cabelo loiro, no outro dia ruivo, daqui a alguns meses com ele escuro, com ele crespo, com ele liso. Tudo isso são processos, isso associado ao cabelo, né? Que fazem com que haja uma mudança de imagem e uma percepção também dessa imagem. Porque lembra, eu já falei em outros vídeos que a nossa imagem ela impacta e influencia as nossas emoções. Então é lógico que qualquer alteração de imagem vai também afetar no nível emocional. Quando você tem uma visão positiva de você, você tem uma autoimagem positiva, você não vai se apegar à fotografia do momento, e sim ao filme, à sua essência. Aí alguém pode perguntar, Zigrid, você está dizendo então que a imagem não importa tanto? Ela influencia, ela tem a capacidade sim de influenciar positivamente, mas se a sua autoimagem ela é positiva, se você tem qualquer problema no decorrer do trajeto, da sua vida, da sua jornada, que afete a sua imagem, isso não vai te abalar, pelo menos num nível profundo e não por muito tempo. Isso não significa dizer que quando às vezes acontecem imprevistos, que imprevistos acontecem, tanto é o caso da energia, né, que faltou e me impossibilitou de fazer a live, mas em termos de imagem, por exemplo, eu já passei por isso, eu tenho certeza que muitas mulheres já passaram. Como eu falei novamente, mulher devido ao cabelo tem mais possibilidades de ter esse tipo de probleminha. Mas, por exemplo, eu já tive problema no meu cabelo de ficar extremamente ressecado, até mesmo de dar um corte químico. Para quem não sabe, corte químico é aquele que a química da coloração ela é tão forte que ela chega a partir o cabelo. Então isso acaba causando um prejuízo muito grande. Eu já falei em outros vídeos também de uma ocasião que eu fiz uma extensão de cílios e me causou alergia e eu estava em viagem, estava em São Paulo, então assim foi um transtorno, eu tive um problema alérgico sério e esse problema inchou muito os meus olhos, enfim. E eu me lembro que na época, para quem não assistiu esse vídeo, algumas pessoas me perguntaram, nossa, me questionaram, né? Eu não sei como é que você consegue estar aqui. Era um evento de marketing digital e eu estava no evento tomando antialérgico, com aquele olho inchado, por diversos fatores. E muitas pessoas me questionaram, disseram, nossa, se fosse comigo, eu não teria nem saído de casa. Esse é um caso, né? E problema também no cabelo, quando eu tive essa questão de que ele não aguentou o excesso de descoloração, eu passei um final de semana usando um chapéu. Quando eu saía em casa não, né? Mas quando eu saía de chapéu. Aí as pessoas, quando me encontravam, me conheciam, diziam, nossa, que estilosa você. E na realidade eu estava dando um truque. Então, assim, o que acontece? Quando a gente tem... isso não significa dizer que, lógico, que no momento eu tive um impacto negativo em relação àquela situação. Mas não foi o suficiente para fazer com que eu parasse a minha vida, que eu parasse o meu planejamento, aquilo que eu havia me programado para fazer. E quando a gente tem uma autoimagem positiva, é assim que acontece.
problemas imprevistos acontecem, também em termos de imagem. E a gente tem que estar preparada e entender que nós não somos uma imagem. Nós não somos uma maquiagem, nós não somos um cílio, nós não somos um cabelo apenas. Nós somos um ser complexo, com inúmeras qualidades e que sim, a gente consegue, através da comunicação visual, a gente consegue acentuar determinadas expressões, determinadas intenções da nossa comunicação a partir da nossa imagem. O visagismo ele trabalha com esse conceito. Mas o principal de tudo é que quando nós temos uma autoimagem positiva, nós nos tornamos imunes às opiniões e palpites alheios. Isso para mim é o principal de você nutrir, trabalhar e desenvolver a sua autoimagem positiva. Porque aí você não fica à mercê da opinião do outro. Lembra e entenda que nós nunca vamos agradar a todo mundo e nem temos a necessidade disso. O importante é a gente entender quem nós somos, sim, que nós temos muitas possibilidades de expressarmos quem nós somos, mas que sempre o princípio vai ser o que eu quero comunicar, quais são os meus objetivos, se essa imagem ela se aproxima desse objetivo, ela me auxilia nesse processo, me ajudando em termos de comportamento, em termos de ações principalmente, porque quando a gente fala em autoimagem positiva, em autoestima positiva, não estou falando num campo das ideias, da questão do mental apenas, mas sim de ações. Não é o pensamento positivo, são as ações positivas que nós temos a partir dessa visão de nós mesmos. Então, pegando o contexto da transição capilar. O que é um processo de transição capilar, né? A pessoa, ela, por exemplo, ela poderia, durante um período da sua vida, estar fazendo um processo químico que deixasse o cabelo liso, e a partir de um determinado momento resolveu deixar ele natural, crespo. Lógico, quem faz esse processo, enquanto não chega naquele objetivo, o cabelo ele vai passar por um período meio estranho, que ele nem vai estar liso e nem vai estar crespo. Ele fica meio estranho, né? E como que a gente lida com esse tempo? Com essa pausa que a gente ainda não atingiu o nosso objetivo, mas também a gente não está naquela zona de conforto. Lembra que eu sempre gosto de fazer essas associações metafóricas de imagem em relação à nossa vida. Isso vale para tudo. Quantas vezes na nossa vida a gente tem um objetivo e nós não estamos mais de onde nós saímos, do ponto inicial, mas ainda falta bastante da nossa jornada até nós atingirmos o nosso alvo. E muitas vezes a gente tem vontade de desanimar, né? Às vezes a gente olha, nossa, falta tanto. E nessas horas, quando a gente trabalha, a gente tem essa visão positiva do que nós queremos, do nosso alvo, do nosso objetivo, das motivações, dos motivos que nos levaram a essa ação de mudança, isso vai fazendo com que o processo todo valha a pena. Faça sentido. Então, quer seja num processo de transição capilar, num processo de emagrecimento, que ainda demora muito mais tempo ainda, né? Você conseguir atingir aquele resultado que às vezes demorou anos para você estar como está e voltar ou estar em outro patamar em termos de imagem. Como que isso demora? Se você tem uma visão positiva de você, você consegue passar essa visão positiva também para o processo. E a tendência é que as suas ações elas tenham mais ritmo e movimento. O foco não vai ser mais só, única e exclusivamente na imagem. E muito menos na validação do outro. Essa para mim é uma das piores coisas que a pessoa ela pode ter na vida dela. A dependência da validação e da opinião do outro. Então é aquela coisa que quando a pessoa, para ela se sentir confiante em termos de escolha de roupa, por exemplo, ela tem que pedir a opinião de alguém. Porque se esse alguém, porventura, ela comprar e a pessoa olhar e não gostar e fizer uma crítica, aquilo ali desaba ela. E não pode ser assim. Por isso que o autoconhecimento é a chave principal que abre as portas de diversos níveis e camadas de evolução. Porque quando a gente entende quem nós somos,
Qual a nossa missão? Você está aqui para qual objetivo? O importante é você entender que autoestima, autoimagem positiva, ela é construída tijolinho por tijolinho. São ações efetivas que nos aproximam do nosso objetivo. Eu sempre costumo falar que, em termos de imagem, não existe uma única imagem perfeita, e sim inúmeras possibilidades que nós podemos acessar e nos conectar a elas de acordo com o momento de vida, de acordo com o nosso objetivo principal e os outros objetivos também. E sempre aquilo que nós queremos, a gente tem a capacidade de realizar, seja o que for, desde que nós direcionemos o nosso foco e tenhamos essa força, essa energia que vem a partir dessa visão positiva de nós mesmos. Essa visão positiva de nós mesmos está diretamente relacionada ao nosso poder pessoal de fazer acontecer e de realizar. Se você ficou com alguma dúvida em relação a esse tema ou outros relacionados a desenvolvimento e imagem pessoal, escreve para mim. Eu vou ter o maior prazer de te responder. Um beijo, até o próximo vídeo.